Cumprimento meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos. Eu estou aqui, meus irmãos, aproveitando essa quarentena e hoje é domingo, dia do Senhor, para fazer este vídeo que ontem meu irmão mais velho e reverendo Adalberto Ribeiro da Igreja Presbiteriana de Braz de Pina me enviou para uma EBD nos nossos lares. E eu fiz um resumo aqui do estudo e na medida que Deus for botando as palavras na minha boca, eu vou passar para os irmãos. O estudo está no Salmos 39, do versículo 5 ao 7, sendo que eu acrescentei o versículo 4 também, que diz, o versículo 4: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O versículo 5 diz: Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O versículo 6 diz: Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E o versículo 7, para finalizar: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E eu vou acrescentar também o versículo 8, que diz: Livra-me de todas as minhas iniquidades. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Por que esse versículo 8 eu acrescentei? Livra-me de todas as minhas iniquidades. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, dizia que o bem que ele podia fazer, ele não fazia. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo por causa do pecado que existia dentro dele. O que eu entendo com isso, meus irmãos? Que nós nascemos no pecado. No pecado nós fomos gerados e por mais que a gente não queira, por mais que a gente esteja em Cristo Jesus, dentro de nós, escondido, em oculto, existe um pecado. E no versículo 4, começando pelo versículo 4 e o 5, quando Davi pediu a Deus uma perspectiva sobre seu futuro ou fim de seus dias, seu pedido já foi logo apontando em direção à resposta. E o próprio Davi a concedeu. O comprimento do palmo era uma das menores unidades no sistema de mediação hebraico. O que eu entendo com isso, meus irmãos? Quando Davi pediu a Deus, para Deus falar para ele sobre os fins, né, dos dias dele, a resposta de Deus já é... A pergunta dele já foi uma resposta de Deus, né? Os nossos dias seriam medidos como o comprimento de um palmo, bem curtos, seriam curtos. Entendeu, meus irmãos? A nossa vida é curta e a palavra diz que a gente tem que amar o nosso próprio como a nós mesmos. Se a gente tiver a oportunidade de fazer o bem ao próximo, vamos fazer. Eu estou ajudando um amigo, ajudando em palavras, porque também, na medida que Deus permite, eu estou ajudando em palavras. Um amigo que tá afastado dos caminhos do Senhor, precisando de internação. Aí pelo Zap, assim, a gente vai conversando e eu estou ajudando como eu posso, que é com palavras. Entendeu, irmão? E a palavra diz que, quando a gente pode ajudar o próximo e não ajuda, a gente comete pecado, né? E o versículo 6 aqui, o salmista diz que, o versículo 6: E com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe para onde os levará. O salmista diz que a vida de uma pessoa e até a existência da humanidade é um rápido momento para Deus. É como uma sombra que vem e logo vai.
Logo se conclui que a aparente prosperidade dos que não servem a Deus é transitória. Transitória porque é curta, é rápida. É uma... A felicidade de quem não serve a Deus é uma felicidade temporária, entendeu? Logo passa. Já a felicidade de quem serve a Deus é eterna, que naquele grande dia, em nome de Jesus, nós estaremos na mansão celestial, na Nova Jerusalém, pisando em ruas de ouro. Amém? E a aparente prosperidade dos que não servem a Deus é transitória. Eles não gozarão de sua riqueza. Davi começa a encontrar alívio ao visualizar sua situação a partir da perspectiva em Deus. E a palavra de Deus fala a respeito de aflições. Fala a respeito de aflições. E o tema do estudo aqui, vocês até me perdoem que eu esqueci de falar o tema do estudo, só falei do versículo, da passagem. O tema que eu botei aqui, minhas esperanças estão em Deus. Minhas esperanças estão em Deus. Por quê? Nossas esperanças estão em Deus. Porque a palavra de Deus diz, tem muitas passagens que falam sobre aflições, né? Jesus lá em João diz que no mundo teremos aflições, mas que é para termos bom ânimo, que Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, venceu. Amém? Diz também, lá no Salmo 34, no versículo 19, diz que não diz que são poucas, não. Diz que são muitas as aflições do justo, mas que Deus os livra, me livra, te livra de todas elas. A aflição do justo, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. O que eu entendo com isso? Que tem muitas passagens mesmo, mas tem uma que eu amo. Tem uma passagem que fala a respeito de aflições que eu amo. Lá em Romanos 8:18. É 8:18 ou é 18:8? Eu não... Vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui. Romanos 8. Romanos 8:18. Porque tenho para mim, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. O que eu entendo com isso? Não existe qualquer aflição. O que eu entendo com esse Romanos 8:18 é que quanto mais nós temos aflições, maiores vão ser a glória de Deus revelada em nós. Entendeu, meus irmãos? Não existe aflição que lá na frente a gente não vamos receber a nossa recompensa. E a nossa recompensa, como diz o estudo, que vai falar agora aqui no versículo 7. O versículo 7 diz aqui, e eu, Senhor, que espero? E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Nesses tempos aí de coronavírus, muitos estão botando as suas esperanças nos governantes, nos cientistas. Mas nós temos, meus irmãos, que botar nossas esperanças no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Nós temos que botar nossa confiança no Deus de Israel, no Deus, o Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores. Porque o nosso Deus de hoje, da geração do coronavírus, é o mesmo Deus que livrou o povo de Israel do Egito, que livrou o povo de Israel das mãos do faraó, que livrou o povo de Israel do povo babilônico, das mãos da Babilônia. Então, meus irmãos, nós temos que
Nós temos que ter esperança, nós temos que depositar nossas esperanças em Deus, somente nele. Porque se não tiver Deus no negócio, não tem cientista, não tem governante. Agora sim, a palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes aos nossos governantes, porque toda autoridade, como está escrito em Romanos 13, toda autoridade nos céus e embaixo dos céus, na terra, foi constituída por Deus. Como eu vejo muito, eu vou só expor um pensamento meu. Eu recebo muitos áudios de irmãos, até sabendo que eu sou de um grupo de risco, porque eu sou diabético, e da minha varoa também, que minha varoa também está no grupo de risco também, porque está acima dos 60 e é hipertensa, convidando para ir para monte. Ainda me manda vídeos com um monte, ó, assim, de gente fazendo culto no monte. Quando as autoridades proibiram o culto nas igrejas por causa de aglomeração. Aí tem irmãos em desobediência, no meu modo de pensar, em desobediência à palavra de Deus, indo para o monte, desobedecendo às autoridades postas por Deus. Mas peço até perdão se a minha linha de raciocínio estiver errada. Eu estou fazendo minha parte. Estou em casa, estou em quarentena, estou cheio de saudade da casa do Senhor. Mas eu faço da minha casa, quer dizer, faço da minha casa não, porque a minha casa é uma extensão da casa do Senhor. Assisto cultos ao vivo na internet, na própria televisão mesmo, aberta, tem emissoras da, é, transmitindo cultos ao vivo, entendeu? E é isso, nós temos que depositar nossa confiança em Deus, no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. E para encerrar, como eu já tinha lido anteriormente, o versículo 8, logo na primeira parte, livra-me de todas as minhas iniquidades. Minhas orações eu peço muito, porque eu tive um passado tenebroso, longe dos caminhos do Senhor, que eu tenho certeza que há 4, 5 anos atrás, se o inimigo conseguisse ceifar minha alma, eu não ia pisar em ruas de ouro, entendeu? Eu peço todo dia que o Senhor me livre, porque quem teve os problemas que eu tenho sabe que é uma luta diária, cada dia é um leão que a gente tem que matar, é um urso que a gente tem que abater. Então eu peço a Deus, e peço a Deus que me livre de todas as minhas iniquidades, para que eu possa servi-lo em espírito e em verdade. Que muitas vezes eu até servia, mas servia na falsidade. Não servia. A palavra de Deus diz, né, que para a gente fazer obra de qualquer jeito é melhor nem fazer. Há daquele que fizer a minha obra relaxadamente, né? Por isso, irmãos, eu estou aqui agora, cumprindo não, porque ele não me mandou, mas atendendo ao pedido do meu irmão, desse estudo, minha esperança está em Deus. Amém? E a palavra de Deus diz lá, vamos fugir um pouquinho do assunto agora. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no seu versículo 20, no seu capítulo 26, no seu versículo 20, a palavra de Deus diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe essa ira. Meus irmãos, a palavra de Deus saiu da própria boca do Senhor Jesus Cristo, em Lucas 21, Lucas 21, no seu versículo 11. Lucas 21, no seu versículo 11. Lucas 21, no seu versículo 11.
Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, grandes epidemias. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer, porque tem muitos cristãos. Cristãos não são cristãos recém-convertidos, não. Que estão conhecendo a palavra, não. São cristãos pastores, que não estão acreditando ou não querem enxergar os sinais da volta de Cristo. Tá aí. Terremotos, epidemia, guerras. E a palavra de Deus manda que nós, nessa época de epidemia, ficamos em nossas casas, trancar nossas casas. Que lá próprio Deus mandou quando teve a invasão de Jericó, que quando o anjo da morte ia passar, mandando que o povo ficasse dentro de suas casas e ungisse seus umbrais. Eu e minha varoa, todo dia a gente unge a nossa casa e ora. Estamos em relógio de oração. Amém? Mas tem cristão que acha que Deus só fala no monte. Tem pastores que acham que Deus só fala no monte. Que se ele estiver dentro de casa, ajoelhado, Deus não vai ouvir. Tem que desobedecer a autoridade que está mandando ficar em casa para ir para monte. Entendeu, irmão? Mas a palavra de Deus diz também que naquele dia cada um vai dar conta de si. Eu estou na minha busca particular, eu com a minha varoa, estou dentro de casa, cumprindo a quarentena, voltei de férias para o trabalho, estou desde o dia 22 em casa, desde o dia 22 de março, minhas férias terminou dia 21, e cheguei lá, não me permitiram de trabalhar, porque eu estou diabético, né? E estou em casa, cumprindo a quarentena, cumprindo a ordem dos governantes. Então, irmãos, eu vou encerrar agora esse vídeo orando pelos meus irmãos para que cada um seja mais obediente à palavra de Deus, que os sinais estão aí para quem quer, só não enxerga quem não quer. Eu estou vendo ímpio sendo mais prudente do que os próprios cristãos. Tem cristão que eu entendo, no meu intelecto, no meu pouco entendimento, que eu não sou muito entendido dessas coisas, mas tem cristãos que estão provando a Deus. Provando não, estão tentando a Deus. Vou para o monte, tem aglomeração, mas Deus nos livra de todo mal. Não é assim. Deus não quer ser tentado. Deus pode ser até provado. Que a palavra de Deus lá em Malaquias diz, né? Que para a gente levar nossos dízimos e oferta à casa do tesouro e fazer prova de mim. Mas para fazermos a prova do Senhor, nós temos que estar na posição. Não é ir para monte de qualquer jeito. Eu vejo... Quem sou eu para julgar alguém também, porque eu já tive uma vida muito torta. Mas tem irmãos que, perdão pelo julgamento, não estão com a vida muito no altar e estão tentando a Deus indo para os montes. Quer dizer, já estão errados de estar indo para o monte de qualquer jeito, mas como a palavra diz que a salvação é individual e cada um vai dar conta de si. Amém? Então que deixa essas palavras que eu espero que edifique aos irmãos, que crie raiz no coração dos irmãos, que a nossa esperança tem que estar em Deus. Que se não for Deus na vida dos médicos, não adianta. Se não for Deus à frente dos cientistas, não adianta. Amém? E eu creio que essa pandemia aí é a própria ira de Deus querendo trabalhar nos seus, preparando a gente para quem for ficar, a grande tribulação não está muito longe, não. Que tudo que está se passando, a palavra de Deus diz que é só o princípio das dores. Mas enfim, meus irmãos, eu vou fazer uma oração e agradecendo a Deus por ter me dado essas palavras, que espero que tenha edificado os irmãos. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pelo nosso despertar dessa manhã, desse dia, pelo sopro de vida, Pai. Te rendo graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem livrado o seu povo desse mal que está assolando todo o planeta.
E venho te render graças, Senhor, por essa sabedoria que o Senhor me deu, por essas palavras que o Senhor me deu, que eu creio que tenha vindo do alto céu, porque de mim mesmo não sairia nada. Senhor, te rendo graças pela minha vida, te rendo graças pela minha varoa, missionária Leni, te rendo graças, Pai, pela vida do meu irmão, reverendo Adalberto Ribeiro, por toda a minha parentela. Te rendo graças, Senhor, por cada um que vai estar assistindo esse vídeo. E eu peço ao Senhor que tenha criado raiz no coração de cada um que for assistir esse vídeo, como está criando raiz no meu coração, que diz que nós temos que depositar nossas esperanças no Senhor. Esperança é motivação para um futuro melhor. Amém? Desde já, Pai, te rendo graças, te dou glórias ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.